Olá, sou o pastor Carlos McCord. Estou aqui com uma pessoa muito preciosa na minha vida, o Joel. Ele vai se apresentar daqui a pouco. Estamos aqui nas dependências do Instituto Jesus Cristo. Fica no Shopping Center Colinas, no prédio Green Tower, e esse espaço é dedicado a pensar em Jesus Cristo e conhecer Jesus de uma forma profunda. E a gente está criando uma equipe de pessoas que tem esse alvo, mas são pessoas que têm vidas também de muito trabalho e de muita entrega do amor de Deus. E eu estou muito alegre agora que o Joel vai começar a fazer a leitura diária do Stanley Jones para as próximas 2 semanas. Estou recebendo visitas na minha casa, do meu filho, da minha nora, e eu quero gastar todo o tempo, porque é só 10 dias, mas o Joel vai ser uma das vozes principais do Instituto Jesus Cristo. Então, eu queria que Joel se apresentasse e depois a gente vai ter a leitura. Olá, obrigado, Carlos. Sim. Eu sou um amigo de Jesus, como o Carlos falou. Meu nome é Joel Neto. Conheço o Carlos há muitos anos já. E há muitos anos ele tem investido na minha vida, ele, Pamela, e tem me discipulado até esse caminho que é Jesus Cristo, e me ensinado a viver focado em Jesus 24 horas por dia, 7 dias por semana. E é um prazer fazer parte desse projeto, que é o Instituto Jesus Cristo. Também tem sido um prazer nos últimos anos fazer parte do projeto do Permanecer em Cristo, aprender e ensinar a partir do conteúdo do diálogo do Permanecer. Eu trabalho como professor de teologia numa instituição chamada Palavra da Vida, uma instituição internacional que tem sede nos Estados Unidos, mas é bem grande aqui no Brasil também, e a sede dela fica na cidade de Atibaia, onde eu moro. Trabalho como professor de teologia, filosofia teológica lá, e também sou pastor. Sou pastor de igreja há quase 20 anos já, e recentemente, nos últimos 4 anos da minha vida, eu tenho trabalhado na plantação de uma igreja na cidade de Atibaia, a igreja chamada Igreja Batista Revive. O que existe de diferente na Igreja Revive para os outros ministérios que eu participei? Porque a Igreja Revive ela é totalmente movimentada, totalmente alicerçada nas ideias que o Instituto Jesus Cristo vai compartilhar. A nossa comunidade em Atibaia é focada em Jesus Cristo, na sua espiritualidade, e eu devo muito isso ao investimento do Carlos na minha vida e no meu ministério, na minha mente ministerial. E é um privilégio participar aqui da leitura do Stanley Jones, que muito tem me abençoado e sei que está abençoando vocês que estão nos assistindo também. Então, você vai agora achar a leitura, e eu quero também uma brincadeira, mas finalmente o nosso instituto não tem que ter um sotaque de americano. Então, Joel é sem o sotaque que você tem que aguentar quando eu estou lendo a leitura. Mas é um bom sotaque. Tá bom, pode Muito ler. bem. Nós estamos na semana 3 da leitura do devocional O Caminho, de Stanley Jones, e nós estamos na quinta-feira. E o tema dessa quinta-feira, da semana 3, é as duas perspectivas da vida. As duas perspectivas da vida. Eu vou seguir na leitura, me acompanhe se você tem o seu devocional. Se não tem aí nos caminhos aí para você, nós podemos te ajudar a adquirir esse devocional, mostrando para você como. Eu vou começar a leitura então. Estamos considerando o caminho como é encontrado na vida e na experiência fora da Bíblia. Vem emergindo aos poucos da vida e da experiência. Um conjunto de verdades que revela o caminho? Essa é a pergunta de Stanley Jones. Enquanto estamos lendo, vem emergindo um conjunto de verdades que aponta para esse caminho, que é Jesus. Esse conjunto de verdades é uma série de sinais que apontam para a verdade? Ao identificarmos essas insinuações, não estamos reunindo avidamente as migalhas da mesa da ciência e nos alimentando delas,
tal como pobres parentes de um hospedeiro rico. Pelo contrário, estamos vendo que a ciência está trabalhando por meio dos fatos para o fato, por meio das verdades para a verdade. Quero te desafiar a ficar na sua mente com essa palavra insinuações. Insinuações do caminho que é Jesus. Os caminhos que estamos trilhando, eles apontam o caminho que é Jesus Cristo. Guarde isso com você. Recolhemos essas migalhas porque, quando as provamos, elas têm gosto de pão da vida. A fé cristã desce à vida a partir da revelação em Cristo. A ciência sobe a partir da revelação da vida. Então ele pergunta, para o quê? Essas duas perspectivas vão convergir? E ele responde, sim, se a vida for uma coisa só. Então ele vai nos dar agora um exemplo sobre esse caminho que aponta, os caminhos que apontam o verdadeiro caminho. Olhe só o exemplo que ele vai dar. Eu estava descendo na escuridão o caminho de uma montanha muito íngreme. Um passo em falso para qualquer um dos lados seria um desastre. Foi um processo lento e tedioso. Quando eu estava na metade do caminho, de repente, as luzes se acenderam. Havia um caminho claro. Eu podia abandonar meu tedioso método de abrir caminho e andar com confiança ao longo do caminho iluminado. Meu ato de abrir o caminho no escuro era o caminho da ciência e da experiência. Meus passos, agora seguros na luz de uma revelação do caminho, eram o caminho cristão. Eles não eram contraditórios, eram perspectivas diferentes para um único caminho. Por exemplo, Charles A. Bird diz que, como historiador, aprendeu 4 lições da história. A primeira, quando está escuro o suficiente, é possível ver as estrelas. 2. A abelha fertiliza a flor da qual rouba o néctar. 3. Os deuses destroem a quem primeiro enlouqueceram por poder. E o 4º e último, os moinhos de Deus moem lentamente, mas muito bem. Ele não descobriu por meio da pesquisa histórica que existe uma lei moral escrita nas coisas e que este universo moral sempre tem a última palavra? É a pergunta que ele faz. Se você se encaixar nele, viverá, mas se não se encaixar, perecerá. O universo moral não é criação da humanidade, mas algo que ela descobriu. A história revelou para Bird indícios do caminho. Bird poderia dizer, como Kant disse, que 2 coisas me enchem a alma de temor: o céu estrelado sobre mim e a lei moral interior. Ele poderia acrescentar que encontrou uma lei moral não apenas dentro do indivíduo, mas também dentro das relações dos indivíduos com a história. Que 2 caminhos são esses que Stanley Jones está nos dizendo? Ele vai chamar, e chama ao longo das suas devocionais, do caminho dos homens, os muitos caminhos da vida que nós temos, e o caminho de Deus, que é revelado por meio de Jesus Cristo. Jesus é o caminho, um caminho que é anterior e ele é superior aos caminhos dos homens, do qual todos os caminhos dos homens surgem, aparecem, podem ser percebidos. E o que me parece que Stanley Jones está nos convidando a perceber é que todos os caminhos dos homens, todos eles, a sua vida profissional, o seu casamento, todos os caminhos que andamos por eles todos os dias, a natureza como percebemos, a ciência
que tenta capturar a ciência que percebemos. Todos esses caminhos, ele usa essa expressão, e eu disse para você guardar, são insinuações do único caminho, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo está em todas as coisas que estamos vendo. As impressões digitais do caminho que é Jesus está em todas elas. Por exemplo, você já deve ter pensado, por exemplo, que o seu casamento existe você para fazer você feliz. Mas o que me parece que Sterling Jones está dizendo é que os nossos casamentos são caminhos dos homens, mas caminhos que apontam a insinuação, insinuam uma fonte de verdadeira felicidade, que é o verdadeiro caminho, que é Jesus Cristo. E o grande risco que ele está nos apontando é nós separarmos esses caminhos, o que ele chama no começo de dualismo. Dividir o mundo como se fosse o mundo de Deus e o mundo das coisas. Não. Todas as coisas do mundo só são porque antes Deus é. E ele revelou todas elas em Jesus Cristo. E quando nós olhamos para os caminhos dos homens, os caminhos das coisas, a partir do caminho que é Jesus, as coisas nos apontam o próprio Jesus Cristo, o próprio caminho. É disso que Sterling Jones está falando. Então, me parece que o grande desafio dele é que nós andemos na realidade, pisemos nos caminhos das coisas, nos caminhos dos homens, pedindo para que a voz interior, a voz de Cristo em nós, sempre nos aponte e nos lembre que todas as coisas com as quais nos relacionamos, nas quais vivemos, no fim, apontam uma única e verdadeira fonte, que é o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo. Me parece que é isso. Eu não sei, Carlos, se é por aqui que você também enxergou. Eu gostaria que você lesse Sim. a declaração, a oração dele, porque significa muito ouvir a voz dele em oração. Leia esses dois aí. Ó Deus, tu estás falando comigo com a voz suave que ouço dentro de mim, e também nos eventos tempestuosos da história humana. Ajuda-me a ouvir-te sempre que tu falas, e ajuda-me a obedecer. Em nome de Jesus, amém. A afirmação que ele faz é: a história é a história de Deus. O que mais chama a minha atenção, Joel, é que ele faz com que eu consiga entender o vínculo, a conexão de tudo e todos. Em vez de eu brigar com a humanidade, em vez de eu brigar com a natureza, em vez de eu tentar moldar a coisa do meu jeito, ele está me dizendo, presta atenção, a ciência feita de uma forma correta, os cientistas podem descobrir fatos que você falou, insinuações, que vão dar eles uma pausa. Então, eu não tenho uma briga com a ciência. Eu acho muito importante a igreja, o cristão, não brigar com aqueles que querem achar a verdade. É claro que muitos deles querem achar provas que Deus não existe, mas ele já existe e vai existir permanentemente. O que chamou sua atenção? Mais uma vez, rapidinho, a gente termina aqui. O que você está falando, quando a gente, por exemplo, estuda filosofia, que é uma área de atuação que eu tenho, a gente costuma dizer que a filosofia está sempre atrás da boa verdade. Nem sempre ela chega, mas no final é tudo que todas as ciências querem. Elas querem encontrar a boa verdade. A diferença é que em Cristo toda a boa verdade está colocada, totalmente. Então ele até usa a expressão, né, que nós vemos fatos que nos levam ao fato. E nós vemos verdades que nos levam à verdade. Então, o que nós vemos no mundo, Carlos, não são mentiras, mas são expressões de uma verdade maior, que é Jesus Cristo. Nós podemos usá-las de formas mentirosas e de formas erradas, mas a realidade é a boa realidade criada por Deus e que apontam Deus. É isso aí.
Então, Joel, obrigado por assumir para nós as próximas 2 semanas. E às vezes você vai vir aqui se quiser, e outras vezes vocês vão gravar com apoio do Ulisses, que vocês não estão vendo, mas está aqui cuidando da gente também na parte técnica. E a gente vai vendo também lá de Atibaia, entendeu? Mas o que é importante é que o pessoal continua com a gente. Temos certeza que o Stanley Jones foi um homem usado muito nas nossas vidas e pode ajudar você também na sua vida. Que Deus te abençoe. Deus abençoe.